Com a taxa de juros nas alturas, será que chegou a hora de investir em pré-fixados? E para responder isso, eu vou te mostrar alguns relatórios liberados pelo Banco Central, vou mostrar também algumas notícias que recentemente tivemos na economia e eu ainda vou te mostrar alguns investimentos pré-fixados com taxas muito interessantes. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, na confiança mesmo, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse é um conteúdo bom e vai mandar para mais pessoas. Se inscreve no canal também e ative as notificações. E primeiramente, comenta aqui embaixo se você investe em pré-fixado, se você tem algum tipo de investimento pré-fixado na sua carteira de investimentos. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não sabe o que é um investimento pré-fixado, basicamente na renda fixa nós temos três tipos de investimentos: os pré-fixados, os pós-fixados e os investimentos híbridos. Nos investimentos pré-fixados você, como o próprio nome já sugere, tem uma taxa pré-fixada, ou seja, o valor que você investir vai ser submetido a uma taxa já conhecida no momento do investimento e que independe de aspectos econômicos. Você terá essa rentabilidade no vencimento do título independente do que aconteça. Mesmo que a taxa de juros suba ou caia, mesmo que a inflação suba ou caia, você terá exatamente a taxa contratada. Alguns exemplos de investimentos pré-fixados poderia ser um CDB de 13%, 14%, 15%, que seria um rendimento anual que você teria nesse investimento. Os investimentos pós-fixados têm uma característica de você não saber no momento do investimento qual será a sua rentabilidade, porque esse investimento é indexado a algum índice econômico, como por exemplo o CDI. Se você não sabe, o CDI é uma taxa que fica bem próxima da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 13,75 e o CDI está em 13,65 e essa diferença sempre permanece. Se a taxa de juros subir, essa diferença de 1/10 vai se manter. O CDI, no caso, vai subir também. E se a taxa de juros cair, o CDI passará a ser menor também. Logo, quando você investe, você não sabe qual vai ser no vencimento a sua rentabilidade, porque ela depende de aspectos econômicos. Nesse caso, depende da taxa Selic. E os investimentos híbridos é um investimento, como o próprio nome já sugere, que mistura as duas coisas. Você tem um componente fixo e você tem um componente variável. O componente fixo é uma taxa pré-fixada e o componente variável, na maioria dos casos, é o IPCA, que é o índice que mede a inflação aqui no Brasil. Então, do momento que você investe até o vencimento do título, você recebe a rentabilidade acumulada do IPCA, ou seja, da inflação, mais a taxa pré-fixada anualmente. E com essa recente subida dos juros que nós tivemos, para conter uma inflação que estava também subindo, normalmente nesse período de subida dos juros, você tem investimentos no geral pagando cada vez mais e os investimentos pré-fixados, como você prefixa uma taxa e não importa aspectos econômicos, no vencimento você vai ter exatamente o que você contratou, não faz muito sentido nesse momento de subida você fazer investimentos pré-fixados, a não ser que o mercado já sinalize uma curva de juros, que seria o ponto alto da curva de juros, né, o ponto máximo ali, onde você teria talvez as maiores taxas em investimentos pré-fixados. E aí, como saber se nós estamos em um momento de curva de juros, no ponto máximo, onde agora os juros é daqui para baixo, não sobem mais? E basicamente existem relatórios que nós podemos acompanhar, como os relatórios do Banco Central, o relatório Focus, que sai toda segunda-feira. Temos também notícias econômicas de vários canais de notícias. E olhando para o relatório Focus, o que nós podemos ver é que a expectativa da taxa Selic já vinha nesse patamar de manter a Selic em 13,75 até o final do ano. Alguns especialistas dizem e diziam que a taxa Selic talvez ainda subiria mais um pouquinho para 14%, 14,25%, alguma coisa do tipo. Mas de acordo com o último relatório, provavelmente a taxa Selic deve permanecer nesse mesmo patamar, ou pelo menos isso é o que as expectativas mostram. E esse ano nós ainda teremos mais 3 reuniões do Copom. Uma será nos dias 20 e 21 de setembro, um pouco antes da eleição, que acontecerá no início de outubro. E normalmente o Banco Central não costuma mexer na taxa de juros em períodos antes da eleição e pós-eleição. Teremos uma outra reunião do Copom nos dias 25 e 26 de outubro. Então, nessas duas reuniões, o que é esperado é uma manutenção da taxa básica de juros, e nos dias 6 e 7 de dezembro teremos a última reunião do Copom do ano, e no momento é esperado uma manutenção da taxa de juros também, que depende de outros aspectos, né? Não quer dizer que ela de fato se manterá nesse patamar, ela pode ser maior ou menor, e isso dependerá de vários aspectos. Ainda no relatório Focus podemos ver que a expectativa para a taxa Selic no próximo ano continua no patamar de 11%,
2%, ainda bem alta, né, acima de 2 dígitos. E existe uma relação entre a taxa Selic, os títulos disponibilizados pelo Tesouro Direto e os títulos disponibilizados por instituições bancárias. Quando você tem a taxa Selic subindo, você tem um aumento na rentabilidade do Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto. E quando você tem o Tesouro Selic pagando mais, que é um título muito seguro, que é um título que você consegue tirar o dinheiro em qualquer momento, na verdade solicitando o resgate hoje, no próximo dia útil você tem o dinheiro disponível. Quando você tem esse título pagando mais, você tem os outros títulos do Tesouro Direto, os pré-fixados e títulos IPCA+, normalmente disponibilizando taxas maiores, porque eles têm um prazo de vencimento maior e tem um risco maior, que seria o risco de mercado devido à marcação a mercado. Então, se você vende um título pré-fixado ou um título IPCA+ antes do vencimento, sendo um título do Tesouro Direto, você tem esse efeito de marcação a mercado que pode fazer você ganhar ou perder dinheiro na venda antecipada. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre marcação a mercado nesse momento, deixa aqui embaixo uma hashtag eu quero, que aí eu trago um vídeo específico sobre isso para você. Mas aí, tendo uma taxa Selic maior, você basicamente tem os outros títulos do Tesouro Direto, por carregarem esse risco um pouquinho maior, disponibilizando taxas maiores também. Normalmente isso é o que se espera. E quando você tem essas taxas dos títulos do Tesouro Direto pagando mais, veja que você tem o título mais seguro do país disponibilizando uma rentabilidade maior, porque o seu dinheiro está assegurado pelo Tesouro Nacional. E por essa relação de risco e retorno, por ser mais seguro, normalmente os investimentos de instituições bancárias, que naturalmente carregam um risco maior do que o próprio governo, por mais que seja uma instituição muito segura, você tem as taxas dos investimentos dessas instituições pagando mais. E por esse motivo, com a subida dos juros, nós temos taxas muito interessantes em investimentos de instituições bancárias. Como, por exemplo, um CDB pré-fixado de 15% que apareceu no Sofisa Direto, que é um dos bancos que eu uso para fazer os meus investimentos de renda fixa. É um CDB promocional, uma oferta relâmpago, e estamos falando de uma rentabilidade bruta de 15% em um ano, que é muito interessante. Mas em um CDB existe uma alíquota de imposto de renda que incide sobre os seus rendimentos, que nesse caso, em um ano, considerando aí 365 dias, será de 17,5%. A aplicação mínima nesse CDB é de R$1 e você tem a segurança do FGC, além de que o Sofisa Direto é uma instituição bem segura, que registrou lucros consecutivos nos últimos anos. E em uma simulação, R$10.000 investidos nesse CDB viraria, depois de um ano, R$11.237,50, equivalente a 12,38% de rentabilidade líquida. E no banco da Ecoval também existe esse mesmo CDB de 15%, porém não é uma oferta promocional, nele já existe há algum tempo, também é para o prazo de um ano, só que o investimento mínimo é um pouco maior, nesse caso é de R$1.000. E em ambas as instituições existe um bônus de indicação para novos clientes. Os detalhes sobre esse bônus vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E no banco da Ecoval também existem LCAs, e uma grande vantagem de uma LCA ou então de uma LCI, que são investimentos semelhantes, emitidos por bancos da mesma forma, tem a segurança do FGC, a vantagem deles é que você tem uma isenção de imposto de renda, então a rentabilidade no final das contas acaba sendo um pouquinho maior. Nesse caso, no banco da Ecoval, no momento de gravação desse vídeo, tem uma LCA com taxa de 12,95%, lembrando que é isento, né? Melhor até do que aquele CDB. Então essa LCA, nesse momento, equivale a um CDB de 15,7% no ano. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: será que chegou a hora de investir em pré-fixados? Porque estamos falando de uma rentabilidade de mais de 1% ao mês. Rentabilidade essa que há 2 anos atrás era impossível de você conseguir em renda fixa e bem difícil, para falar a verdade, de você conseguir até mesmo em renda variável com consistência. Então quem entrou para o mundo dos investimentos há um ano atrás vê hoje essa rentabilidade e não sabe que é tão difícil você conseguir esse tipo de rentabilidade em momentos normais, em momentos onde não existe crise, não existe inflação elevada. E tem 2 notícias que saíram recentemente, bem interessantes. Uma saiu no Estadão, outra na Folha de São Paulo, eu vou ler aqui para você, que diz o seguinte, né, na notícia do Estadão: a forte possibilidade de superávit do governo central em 2022. E uma outra notícia da Folha de São Paulo é que contas públicas têm superávit de 19,3 bilhões em julho, melhor resultado em 11 anos. Então, por esses motivos, existe uma boa possibilidade de que nos próximos meses, claro que existem incertezas ainda por conta da eleição, mas é provável que os títulos do Tesouro Direto passem a disponibilizar taxas bem menores do que as taxas atuais, e com uma redução nas taxas do Tesouro Direto,
quem tem investimentos em tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA vai ver um ganho de marcação a mercado. Além disso, falando um pouco sobre inflação, no mês de julho foi registrada uma deflação, ou seja, uma redução nos preços de produtos e serviços naquele índice IPCA de 0,68%, e em agosto agora está previsto uma deflação, que ainda não foi confirmada, né? A gente só vai ter o resultado na próxima semana, mas seria uma deflação na casa de 0,7%, até maior do que no mês de julho. Isso acaba fazendo com que os investidores em geral vejam o Brasil de uma forma melhor. E a minha opinião é que nessa conjuntura atual, todas essas notícias positivas sobre o governo resultem em um melhor momento econômico para o país, o que naturalmente faria com que as taxas do tesouro caíssem, gerando ganhos de marcação a mercado para quem já estava posicionado em prefixados e em títulos IPCA+, e naturalmente com uma redução nas taxas dos títulos do Tesouro Direto, é provável que as taxas de investimentos de outros bancos abaixem também. Claro que esses pontos vai depender também do resultado da inflação até o final de 2022 e do posicionamento do Banco Central com relação à taxa de juros. E por esse motivo de ser muito incerto você conseguir prever alguma coisa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu prefiro me posicionar nos 3 tipos de investimentos de renda fixa: nos pré-fixados, nos títulos IPCA+, e nos títulos pós-fixados indexados ao CDI. E recentemente eu fiz um vídeo investindo na prática R$10 mil em uma LCA pré-fixada, e eu venho também investindo nos outros tipos de renda fixa. Mas independentemente disso, se você quer montar uma carteira de investimentos que sobreviva em qualquer cenário, você deve também se posicionar em outras classes de ativos e não somente em renda fixa. Então, atualmente eu tenho uma estratégia de investimentos que consiste em dividir o meu patrimônio em 5 caixinhas, em 5 locais diferentes, onde 20% do meu patrimônio vai para renda fixa, 20% vai para fundos imobiliários, que inclusive teve um vídeo recente sobre fundos imobiliários, um dos mais completos do YouTube, onde eu investi em 5 fundos imobiliários, mostrei o racional por trás dessas escolhas, fiz uma análise breve sobre esses fundos imobiliários e mostrei também os detalhes sobre imposto. Ficou um vídeo realmente muito completo, eu vou estar deixando o card dele aqui em cima e o link aqui na descrição. Além disso, 20% eu aloco também em ações nacionais, e poderia ser ações ou então por meio de ETFs, né, fundos de índice. Outros 20% eu mando para fora do Brasil, eu faço investimentos internacionais, nesse caso investimentos em dólar, e os outros 20% é uma reserva de oportunidade no caso de algum desses ativos se mostrar uma boa oportunidade de investimentos. E com isso, com essa diversificação, eu estou protegido de certa forma contra a maioria das coisas que podem acontecer. E com esse vídeo, meu objetivo não foi te recomendar nenhum tipo de investimento. Na verdade, esse canal tem o único foco de te instruir e te ensinar a investir melhor e administrar melhor os seus recursos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre receber os conteúdos novos aqui do canal. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.